Leitura bíblica referente ao dia 27 de novembro. Daniel, capítulo 4, 2 Pedro, capítulo 1, Salmo 119, versículos 97 a 112, Provérbios, capítulo 28, versículos 17 a 18, e a música é o nome e a palavra. Jesus é o Senhor. Bom dia. Há um abismo desse aí para fazê-lo aqui subir. Comecemos em nome de Jesus com 2 Pedro, capítulo 1. Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Há um abismo desse aí para fazê-lo aqui subir. Dentro de ti está a pura e santa palavra da fé, na tua boca e no coração até. Amém. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem
tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos, mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com corrente de ferro e de bronze, em meio à árvore do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais, que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele este tempo. Aliás, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos se perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes da terra, amarrado com corrente de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos.
Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor o rei. O senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento e, para a dignidade do seu reino, aliás, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade, o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Jesus é o Senhor, amém. Que Deus do túmulo no chão trouxe em ressurreição. Terás a salvação, mas para a justificação, se crer com o coração. A confissão se faz com a boca para a salvação. Porque todo aquele que invocar O assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Provérbios 28, 17, 18. Amém. mediante escutar Cristo divinal falar, sua voz a fé produzirá. Infundirá o consolador e condutor pra te guiar. Ao ouvir a doce voz, quem recebe. Amém. Prossigamos com Salmo 119, a partir do versículo 97 até o 112. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia.
O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho, amém, de todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afaste dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Amém? Louvado seja o Senhor. Essa é a porção desse dia. Concluamos ouvindo a canção O Nome e a Palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Vai acender para fazer Jesus descer, ou ao abismo descer para fazê-lo aqui subir. Dentro de ti está a pura e sã palavra da fé, na tua boca e no coração até. Se com tua boca fizeres a Jesus a boa confissão, creres em teu coração, de teu do túmulo no chão trouxe em ressurreição, terás a salvação, para a justificação, se crer com o coração. A confissão se faz com a boca para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, a salvação de Jeová, quem nesse nome crer a ele então chamar, de graça a salvação receberá, mediante escutar Cristo divinal falar, sua voz a fé produzirá, infundirá o Consolador e Condutor pra te guiar. Ao ouvir a doce voz, crer e receber perdão após aquele que morreu por nós. Ressurgiu e atentamente ouve a nossa voz. Aquele em quem não crerão, e como crerão aquele de quem nada ouvirão, e como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados.
gera fé. Aquele que é maior do que Moisés, faz formosos nossos pés. Quando as boas novas divulgamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé, quando as boas novas proclamamos pela fé, quando as boas novas anunciamos pela fé.